do orçamento secreto do presente. O grande problema dessa situação foi justamente quando o centro se encolheu, não o centrão, o centro. Quando você não tem um grande partido de centro numa democracia, você não tem uma democracia forte, porque ele é o que segura nesse pêndulo, nessa gangorra, ele é que dá o equilíbrio. E foi aí que nós falamos, não. Nós temos que, no momento mais importante da história do Brasil, o momento mais triste, depois de uma pandemia, onde nós temos um problema social, os índices sociais de agora se remetem aos mesmos índices negativos de 35 anos. É como se não tivesse valido nada do que a gente fez. Está falando de da desemprego. fome, da miséria, do desemprego, da desigualdade social. Então, neste momento, não é possível, nós temos que renascer das cinzas. É um gigante adormecido que precisa ressurgir. Foi aí que nós começamos a pensar no centro democrático, para apresentar uma alternativa do país. E o Baleia abriu caminhos, enfrentou caciques, não foi fácil. Eu era café com leite. Ainda tem isso do café com leite? Tem. Então, eu era café com leite. Quando chegou em novembro, mais ou menos em novembro, não sei se você se lembra, existiam 8 pré-candidatos do Centro Democrático. Sim. Passou por uma pessoa que eu admiro muito, Luciano Huck, que é um artista que pensou, e seria uma grande contribuição, seria uma novidade por tudo que pensa, pela forma também generosa, né, a gente sente que ele é verdadeiro naquilo que ele se propõe, né? Passou por ele. Olha, passaram por ex-ministro da Saúde, meu querido amigo Mandetta, que é do meu estado, hoje é candidato ao Senado, ex-juiz Sérgio Moro, presidente do Congresso Nacional, todos foram ficando pelo meio do caminho. E as pessoas falavam assim, você seria uma excelente vice, né? Aquela tal da vice, mulher serve para ficar na fotografia, né? Eu falei assim, olha, se precisarem de alguém, só porque usa saia para estar do lado dessa fotografia, não contem comigo. Aí tivemos que enfrentar o PSDB. O PSDB optou pelo Dória e não pelo Eduardo Leite. Quando chegou e foi afunilando, fizemos uma quali, na qual mostrava que eu tinha menos rejeição, porque era menos desconhecida, era menos conhecida e tudo mais. Então, a pesquisa mostrava que eu tinha condições de, no horário, a partir do momento do horário de rádio, televisão, de exposição, de crescer, porque 70% não é que não me conhecia, não sabia, não ligava o nome à pessoa, não sabia, como ainda não sabe que eu sou candidata. Não, diante disso tudo, depois de 8, eu fiquei candidata. Aí tive que enfrentar, dentro do meu partido, judicialização. Entraram com um pedido na justiça, foi negado em 2, 3 horas, querendo impugnar a minha candidatura dentro do partido. E no partido, nós tivemos 97% de votos favoráveis à candidatura própria ao meu nome. Depois de vencer tudo isso, falaram que eu não passava do Natal, depois que eu não sobreviveria ao Carnaval, que eu não teria ressurreição na Páscoa e que a última, na convenção, não, depois das festas juninas, a Simone está fora. E estou aqui registrada. Agora, né, agora não dá mais para regar. Não dá mais para puxar meu tapete. Mas eu vi você falando, inclusive, que o PT entrou numa de puxar o tapete, né? Você falou que era por nome de uma eleição que o Lula venceria em primeiro turno e tudo mais. Eles tentaram puxar o tapete, o teu tapete, da Simone Tebet. A fotografia... O que você quis dizer com isso? Legal mesmo. Não quis, não. Eu afirmo. Está lá a fotografia para todo mundo ver. Né? Fotografia com os mesmos. Eu não estou aqui para criticar os meus colegas que estavam na fotografia, porque foram ministros do presidente Lula. Eles foram ministros do ex-presidente Lula. Eles estiveram com o ex-presidente Lula no passado. Não estou discutindo escolhas, né? Mas ele fez reuniões, ele mandou recados, ele criou uma situação. Tanto é que foi um prefeito lá do interior de Alagoas, não preciso dizer mais nada, que entrou e que judicializou logo depois dessa fotografia, porque não acreditavam que eu teria coragem de ir até o final. E eu falei, eu sou candidata em nome de um projeto de país, porque Lula e Bolsonaro, no segundo turno, iriam levar esse segundo turno para 31 de dezembro de 2026. O Brasil não terá paz. O Brasil não volta a crescer nesse ambiente de ódio. E é o campo democrático que pode oferecer a única coisa para o Brasil voltar a crescer e gerar emprego, que é a pacificação nacional, é a união. Se nós não unirmos de novo as famílias, né, quem pensa diferente, respeitando-se mutualmente, vamos brigar, discutir, né? Brigar no bom sentido, por favor. Lá no estádio de futebol, mas depois vamos sentar na mesa, vamos
Vamos na mesa de um bar, vamos conversar. Não é assim com palmeirense e corintiano? Nem todos, mas né, dentro da minha casa é. Deve ser muito, mas é muito difícil com essa tua postura, o que você traz para as eleições, lidar com um cenário extremamente polarizado. Porque a gente tem o Lula e o Bolsonaro e eles se retroalimentam, ali um precisa do outro e tal. A maneira como eles se portam meio que inviabilizam, de certa forma, você me desculpa por estar falando isso, mas inviabilizam, de certa forma, assim, os outros caras, porque eles estão em evidência o tempo inteiro, só se fala desses dois caras, né? Como é que, assim, como é que você lida com isso? Como é que você pretende, sei lá, chegar ali e disputar de verdade com alguém? Nesse caso, são dois lados da mesma moeda. Eles se retroalimentam, são populistas, personalistas, que entendem o projeto de país como um projeto ideológico dentro daquilo que eles acreditam. Uhum. E por conta disso, como eu disse, quiseram puxar o meu tapete, e por conta disso não estão pensando no que é uma democracia, que é a oportunidade de dar ao eleitor a oportunidade de realmente escolher. Né? O verdadeiro voto útil é levar uma candidatura de centro para o segundo turno. Este é o verdadeiro voto útil. Dentro dessa possibilidade, as pesquisas mostram isso, né? Nós estamos diante dos dois mais rejeitados liderando as pesquisas. Isso é muito maluco, né? Isso é muito triste. Por quê? Porque, na realidade, qualquer um que ganharia a eleição seria o presidente que começaria com menor índice de popularidade. Como é que governa? Como é que aprova reformas? Tendo adversários lá dentro para... Vamos já estar falando de puxar o tapete para impedir o avanço do outro. Então, só uma candidatura de centro, equilibrada, com capacidade de dialogar, com moderação, capacidade de unir, de dialogar com a direita, com a esquerda,